Irmãos, esta noite, Deus, eu quero trazer uma palavra, uma bênção do coração de Deus para o seu coração. Eu quero começar, dizer, Espírito Santo, eu quero começar os 12 dias liberando uma palavra de bênção, uma palavra profética sobre a vida do seu povo. E é exatamente isso que eu quero fazer e quero que você receba em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, eu estou pronto para receber a tua palavra e eu estou pronto para receber a tua bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês 2 textos. Nós vamos começar lendo no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, quando a Bíblia fala dos heróis da fé. Nós vamos no verso 8 até o verso 10, diz assim: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele e da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Aleluia! Agora eu quero que você vá comigo para Gálatas capítulo 3, eu quero ler com você o verso 29, diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Descendência de Abraão, e pleno herdeiro de acordo com a promessa. Amém? Quantos recebem isso? Dá um aplauso forte ao Senhor. Eu quero começar esses 12 dias falando de uma aliança de fé sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Coisas grandes e poderosas vão acontecer conosco nesses 12 dias, nesse ano onde nós estamos embaixo do governo de Deus. Irmãos, estar embaixo do governo de Deus significa render-se, entregar-se, deixar Ele governar de fato todas as áreas da sua vida. É você entregar para Ele o barco e o leme do barco e deixar Ele dirigir todas as coisas. Amém? Amém, queridos? Eu um dia ouvi uma ilustração muito interessante sobre o Espírito Santo. Diz que um homem estava dirigindo em uma estrada e ele percebeu que o Espírito Santo estava do lado de fora, e ele então parou o carro, botou o Espírito Santo no banco de carona e seguiu viagem, e o Espírito Santo do lado dele, e ele conversava e falava da vida, e ele dizia: mas as coisas não mudam, as coisas não tomam um rumo diferente, a minha vida não muda de direção. E ele foi falando dessas coisas, das dificuldades da vida, e até um momento onde o Espírito Santo disse a ele: enquanto você estiver no volante, a estrada será a mesma e o caminho será o mesmo. Então ele entendeu, parou o carro, desceu do carro, passou para o banco do carona e entregou a chave ao Espírito Santo e disse: seja o Senhor aquele que vai dirigir a minha vida. Amém? Foi o que Abraão fez. Abraão vivia embaixo do governo do seu pai, e o pai de Abraão determinava a ele o que ele deveria fazer. Até então, Abraão era um homem bem-sucedido, com 75 anos, apesar de não ter filho, ele vivia bem, cercado pelo clã da sua família, tinha uma linda esposa que o amava, o respeitava. A Bíblia diz que Sara o chamava de Senhor. Já pensou? Que coisa linda! Você chegar em casa e sua esposa dizer assim: oh meu Senhor, seja bem-vindo. Glória a Deus. De hoje em diante lá em casa vai ser assim. Ok, se eu chegar com o olho roxo, alguém já sabe o que foi. Queridos, então Abraão, ele vivia bem embaixo do governo do seu pai.
Mas a Bíblia diz que o pai de Abraão morre. E Abraão agora, ele estava sem direção. Ele não tinha mais governo. Então Deus aparece para ele como Senhor, como governador da sua vida. E diz a ele: Abraão, eu quero que você saia de onde você está, do meio da sua parentela. Saia dessa terra para a terra que eu vou te mostrar. Imediatamente Abraão ouve o que Deus fala. Chega em casa, diz à sua esposa: olha, arruma as malas, nós vamos viajar, vamos para uma terra que Deus tem para nós. E Sara imediatamente ouve o seu marido, o seu sobrinho Ló, diz: eu vou com você. E ele segue a viagem agora para a terra que Deus mandou, embaixo de um governo, não mais o governo do seu pai, não mais o seu governo, mas agora para viver embaixo do governo de Deus. A Bíblia vai chamar isso de uma aliança de fé. Então Deus, ele faz com Abraão uma aliança de fé. E a aliança de fé que Deus faz na vida de Abraão e com Abraão traz uma mudança radical, não só uma mudança geográfica, mas uma mudança de liderança, uma mudança de futuro e uma mudança no seu corpo. Porque a Bíblia diz que o corpo da sua esposa era um corpo estéril, não podia dar filho. Então Deus, ele muda a vida de Abraão em todos os aspectos. Muda o seu destino, muda o seu território, o seu endereço, muda o corpo dele, da esposa dele, muda o casamento de Abraão, muda a sua descendência e faz dele uma bênção, faz dele um homem admirado, respeitado e pai de nações. Abraão só queria ser pai de um único filho e ter a sua única família. Mas quando Deus entra na vida de Abraão e faz uma aliança de fé, ele muda completamente a vida e a história de Abraão. Você crê nesse governo? Sabe, tem gente que vai ficar a vida toda fazendo as mesmas coisas, caminhando os mesmos caminhos, pensando as mesmas coisas. Nunca terá algo grande na sua vida. Porque ele nunca vai deixar Deus governar a sua vida. Eu conheci uma irmã em Feira de Santana, uma irmã semi-analfabeta, para os irmãos terem uma ideia, ela não sabia ler nada. Quando ela queria ler a Bíblia, ela chamava a neta e dizia a ela: sente aqui, lê aí para mim. E aí o Espírito Santo ia dando a ela o capítulo, o livro da Bíblia, a referência. Essa mulher ligou para mim um dia, disse: apóstolo, vem aqui na minha casa, porque eu tenho um recado de Deus para você. E eu peguei o carro e fui, porque a gente não pode dizer não a um profeta, ainda mais num nível desse. E essa mulher sentou comigo na casa dela, e chamou a neta, e disse: abre a Bíblia aí. E começou a mandar a neta abrir a Bíblia, onde Deus disse a ela, e ela lia a palavra, e ela ministrava sobre a minha vida. Ela estava vivendo algo sobrenatural. Ela poderia passar o resto da vida dela morando em um casebre, lá num subúrbio, lá em uma casinha, em uma das ruas de Feira de Santana, mas ela decidiu entregar a vida dela a Jesus. E ela deixou Jesus governar a vida dela, de forma que o sobrenatural invadiu a vida desta mulher, que mudou completamente o destino dela. Quando eu estava lá, ela me mostrou a carta que ela recebeu da faculdade de Santa Catarina, se eu não me engano. E qual era a intenção da faculdade? Estudar o que acontecia na vida dela. E eles pagaram para ela viagem, hospedagem, carro, casa, e ela ficou 2 meses lá sendo estudada, porque ela não vivia de forma comum, ela vivia o sobrenatural. E é isso, Deus chama Abraão e diz: eu quero fazer algo mais na sua vida. Você está disposto a sair?
a aceitar o desafio de ser pai de nações, pai de multidões, e ele aceita isso, e é firmada então uma aliança de fé, uma aliança sobrenatural. Queridos, na aliança da fé, quando o Espírito Santo vem, 3.000 pessoas são salvas, mas quando a lei vem, 3.000 pessoas morrem. Paulo vai dizer isso em Gálatas, que a aliança da fé feita em Abraão trouxe vida, mas que a lei trouxe morte. Ele diz, fomos guardados, protegidos pela lei, até Cristo vir para que trouxesse a graça, e a graça ela se move pela fé, e Abraão é a referência dessa fé. Eu quero nesta noite liberar sobre a tua vida então as bênçãos de Abraão, esse homem de fé, e que está escrito lá em Gálatas, que se somos de Cristo, então somos herdeiros conforme a promessa, e que as bênçãos, plenas bênçãos de Abraão, está liberada sobre nós. Então eu quero nesta noite começar esses 12 dias, liberando sobre você essas bênçãos, e declarar que esta bênção, as bênçãos de Abraão, se você está em Cristo, elas agora passam a ser uma verdade em suas vidas. Você pode receber isso? Então nesse primeiro dia, eu quero que você receba essa palavra. A primeira bênção liberada sobre Abraão é a bênção da terra. Está lá em Gênesis 12, de 1 a 2. Saia da tua terra, vai aparecer aí, para a terra que eu te mostrarei. Queridos, eu quero que você entenda que todo homem de Deus tem direito à terra. Você está entendendo isso? Se você não tem uma terra, você pode pedir a Deus, porque a primeira bênção de Deus para um ser humano é a bênção da terra. O diabo, ele tem assolado o mundo. Você sabia que no nosso Brasil existem milhões de pessoas que não têm terra, não tem aonde botar a cabeça, como dizem aí fora, não tem nem onde cair morto. Outro dia eu estava viajando pelo interior da Bahia, alguns anos atrás, e tinha um cartaz bem grande do governo federal, dizendo assim, construímos 1.000 banheiros. Eu achei estranho isso, aquela placa tão enorme, com um dizer desse. E aí, depois que eu fui entender, quando eu comecei a caminhar pelos interiores, existem cidades, e até aqui na nossa cidade, famílias que não tem nenhum banheiro. Não tem banheiro. O governo federal estava construindo banheiros, porque a pessoa não tinha banheiro. Eu pergunto, Deus quer isso para a sua vida? Foi isso que Deus preparou para o homem? A primeira bênção de Deus a Abraão foi a bênção da terra. A Bíblia diz que ele disse, tem a água, tem a luz, tem a água, tem a peixe, tem a ouro, tem a prata. E depois que ele fez a terra toda, ele abençoou aquela terra, ele disse que aí ele fez o homem, e a Bíblia diz, e ele entregou ao homem. Então eu quero que você entenda a primeira bênção. Diga comigo, a primeira bênção na minha vida é a bênção da terra. Quando Deus me usou pela primeira vez nessa igreja, para dizer que Ele daria a cada família, no mínimo, uma casa e um carro, eu não tinha esse entendimento. Porque Deus me levou a falar isso, que Ele daria uma casa a cada família dessa igreja. Porque essa foi a primeira palavra profética que foi liberada sobre essa igreja. Primeira palavra de desafio. E aí eu vim entender. Agora passaram os anos que eu vim entender o que o Espírito estava dizendo. Eu estou te levando para o Gênesis. Eu estou te levando para Abraão. Porque a primeira bênção na vida de uma pessoa é a bênção da terra. Você quer duvidar disso? Então vou te provar.
Jesus Cristo, em João 14, o que é que ele diz? Qual é a primeira promessa que Jesus faz em João 14, quando ele diz que ele vai embora? Leia lá, João 14, verso 1, 2 e 3, ele diz: na casa do meu pai tem o quê? E eu vou fazer o quê? O que é que ele vai fazer? E que bênção é essa? É a bênção da terra. Se você passar a sua vida toda sem ter um pedaço de chão aqui, tenha certeza que não vai ficar assim. Aleluia. Não vai ficar. Deus tem uma terra para você. Amém? Então a primeira bênção é a bênção da terra. É a bênção de ter um lugar, de possuir um lugar. E você deve dizer: Deus, dá para mim, para a minha família, para a minha descendência, a bênção de Abraão. Eu preciso ter um lugar. Amém? Alguns sonham com lugares ricos, fazendas. Outros se contentariam com um pedaço de terreno, uma casinha branca, com um cachorro magro amarrado. Não importa. Não importa. Cada um receberá segundo a sua fé. Necessariamente você não precisa de uma fazenda. Mas se você tiver uma terra, Deus, eu preciso de uma terra. Esse é o grande desafio. E a grande promessa, a primeira promessa. Deus diz: Abraão, saia da tua casa para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus tira o povo do Egito, o que é que ele promete? Qual é a primeira promessa? Levarei vocês para onde? Para uma terra. Que terra? Amém. Aleluia. Então Deus diz: Abraão, eu te dou a bênção da terra. E ele diz: essa mesma bênção que eu dei para Abraão, eu estou dando para vocês. E se eu dei para Abraão a bênção da terra, vocês são herdeiros conforme a promessa. Aleluia. Irmãos, nós fomos tão bombardeados a não ter. E fomos tão ensinados a não ter, que quando alguém fala diferente disso, alguns até se ofendem. Não é verdade? Quando alguém prega diferente de você não ter, aí você se ofende. Mas não é para se ofender, é para crer. Porque Deus, Ele está dizendo: eu fiz um lugar para você. Levanta a tua mão. Diga: Deus tem um lugar para mim. Uma terra. Aleluia. A segunda bênção é a bênção da madre. Romanos 4, 16, 17. A palavra de Deus vai falar, o apóstolo Paulo, porque eu estou usando o Novo Testamento, para que os irmãos entendam que o que eu estou falando não é coisa lá do Velho Testamento, porque agora estão com mania de dizer: esses pregadores que pregam essas coisas, ficam usando o Velho Testamento, então eu estou usando o Novo, que é para vocês entenderem que o que eu estou falando é atual, é de Deus, é vivo. Porque, por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida e toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. E segue, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Diga assim: eu tenho
a bênção da madre. Aleluia. Queridos, todos nós precisamos ter um ventre frutífero. E o profeta Isaías diz: alegre-se a estéril, porque ela será mãe. Aleluia. É profético. Necessariamente, se você não gera filhos biológicos, Deus te deu poder para gerar filhos espirituais. Deus te deu poder para fazer discípulos. Deus te deu poder para criar coisas, para fazer coisas. Eu quero te dizer que todo ser humano tem em si capacidade de criar. Não importa. Pode ser ele quem for. Ele tem capacidade de criar. Ele pode ter até uma deficiência física, neurológica, e ainda assim ele tem capacidade de criar. Não é, minha bispa, você que cuida disso, de crianças que têm deficiência, elas têm ou não têm capacidade de criar? Todos têm. Porque essa é a segunda bênção. Diga assim, a segunda bênção é a bênção do ventre, da madre. Diga, eu tenho unção, poder, capacidade de criar. E em Deus, até a estéril é mãe de filhos. Aleluia. Ninguém diante de Deus é incapaz. Uma das virtudes do amor é criar, sabia disso? O amor, ele é produtivo. Todas as vezes que você ama, você cria. Por isso Deus nos dotou de amor, porque o amor nos leva à criação. Deus nos criou por amor, nos conservou por amor, vai nos levar para o céu por amor, nos multiplicou por amor, deu tudo o que nós temos por amor e continua fazendo grandes coisas na terra por amor. E tudo que Deus criou, Ele criou por amor. Quando um homem se junta com a mulher, eles dizem, vamos ter um filho. Esse filho é fruto de amor. O amor nos leva a produzir. Se você tem Cristo, então você tem a bênção da madre, a bênção da criação, a bênção de criar coisas, de prosperar, de crescer, porque é em você a bênção da criação. Deus diz isso a Abraão. Ele diz, Senhor, eu não sou capaz de criar, eu não sou capaz de gerar. Ele disse, acabou, porque a tua esposa vai dar filho. E para que fosse selado o mover sobrenatural de Deus, Deus pega uma mulher de 99 anos e faz ela gerar. A palavra de Deus vai dizer, quando o corpo de Abraão estava morto, Deus gerou nele vida. Eu quero profetizar, ainda que você esteja se sentindo morto, Deus vai gerar em você vida. Porque algumas pessoas estão entristecidas, estão desanimadas, estão depressivas, porque não estão criando. Não estão se vendo, criando nada. Porque as nossas avós faziam crochê. Porque quando nada, no mínimo ela estava criando um casaco. Hoje nós ficamos nos impregnando de informações. E quando acabamos de nos impregnarmos de informações, descobrimos que aquelas informações todas não nos levou a lugar nenhum. Se eu perguntar aqui agora com quantos anos o Adolf Hitler morreu, em 5 minutos algum de vocês vai lá no celular e me dá a resposta. Não é para olhar agora. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa informação? Porque essa geração está depressiva, porque ela está perdendo o poder de criar,
Você entende isso? A minha geração fazia carrinho de lata de óleo. A gente pegava uma tábua e descia a rebanceira. Pum! Era uma prancha. Chegava lá embaixo todo estrupiado. Pegava um ferro e fazia de furapé o nome do negócio. Fazia uma casinha assim no chão e ia riscando, enfiando, riscando, até prender o outro. A gente criava os nossos brinquedos, a gente botava uma lata, um cordão e saía andando. Perna de pau, não era perna de lata. Essa geração não está criando. Estão roubando a bênção. A bênção de criar. É óbvio que hoje os nossos filhos, os nossos netos, eles têm mais capacidade de criar coisas melhores e maiores. Eles têm uma tecnologia toda na mão deles. Eles têm coisas que nós nunca tivemos. Mas o que está acontecendo, ao invés de ele pegar tudo isso para criar, eles estão pegando tudo isso para se atrofiar. E aí eles estão se cortando, se matando, se envenenando, ao invés de estarem criando. Deus, diga assim: Deus, me dê um ventre para criar. Eu tenho a unção da madre. Aleluia. Crie, comece a criar. A terceira bênção é a bênção das nações, a prosperidade de Deus. Romanos 4,18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado ao seu respeito, assim será a sua descendência. Diga assim: eu tenho as bênçãos das nações. Aleluia. O mundo é pequeno para nós. Eu lembro quando eu entrei nessa igreja, alguns anos atrás, e tem alguns anos isso. Eu dizia aos irmãos: essa igreja só vai sossegar quando você pegar um avião, descer no aeroporto na China e perguntar a um chinês: você conhece a igreja Galileia? Ele diz: sim, Galileia. Enquanto isso não acontecer, eu vou estar aqui nesse púlpito. Eu quero que você entenda que o que Deus tem para você é maior do que tudo que você pensa, é maior do que tudo que você imagina, que você pode fazer coisas maiores, alcançar mais gente, alcançar multidões, que o Senhor Deus te prosperou sobre essa terra para abençoar pessoas, alcançar pessoas. Você precisa entender isso. Eu fui chamado para abençoar pessoas, para alcançar pessoas. Você não pode se trancar em você mesmo e passar o resto da sua vida vivendo a mesma vidinha que você vivia e que você vive até hoje. Não importa a sua idade, Deus está te desafiando e dizendo: eu tenho as nações para você. Você pode ir muito mais além do que você foi. Você pode fazer mais do que você faz. Você pode alcançar mais pessoas do que você já alcançou até hoje. Você pode falar de mim, do meu amor. Você pode mudar centenas e milhares de vidas. Existem pessoas no mundo inteiro. Nós recebemos aqui o pastor Chu. Ele era da Coreia do Sul. Ele mora em Minas Gerais. Ele tem mais de 60 anos. Eu nem vou falar o nome dele, porque senão ele pode aparecer aqui amanhã. Ele pegava o carro dele e saía atravessando o Brasil, pregando o Evangelho
Aí ele me liga, diz assim: apóstolo, eu estou aqui em Portugal, eu preciso que o senhor venha para cá. Eu disse: eu vou fazer o que aí em Portugal? Pega o avião, pega o seu filho e vem para a gente abrir uma igreja aqui. Eu disse: rapaz, você tem fé demais. Eu ainda não cheguei ao seu nível. Mas, irmãos, eu fico pensando, o que é que nos paralisa tanto? Você tem as bênçãos, a bênção das nações. Você pode influenciar mais vidas do que você pensa. E comece isso. Não precisa ir para grandes lugares, não. Comece isso aí mesmo, ao seu redor, na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade. Comece a fazer diferença. Comece a transformar. Porque as pessoas virão. Sabe o que eu acho interessante? Jesus Cristo e os apóstolos nunca saíram de Israel. Nunca. Israel é um dos menores estados do mundo. E Jesus Cristo, olhando para ele como um homem, mudou a minha vida. Necessariamente, se você não quiser acreditar em Cristo como Senhor e Salvador, só em ler o que Ele disse, o que Ele escreveu, o que Ele fez, qualquer ser humano que lê a história de Jesus, os ensinos de Jesus, como Augusto Cury, ele disse: quando eu comecei a estudar Jesus, a minha mente mudou, só em entender o que Ele fazia. Você entende isso? O que você está fazendo? Você tem a bênção das nações. Diga assim: eu tenho as bênçãos das nações. Tenho poder em mim para mudar aonde eu chego. A última bênção que eu quero falar de Abraão é a bênção da descendência. Gênesis 17, 7 e Gênesis 12, 3. Ele vai falar nisso. Eu abençoarei sua descendência, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção. O que Deus está dizendo é que quando você recebe Cristo pela fé, você se transforma em um manancial. Você se transforma em um manancial, em uma fonte de bênção. Você não é só mais aquele que veio buscar a sua bênção. Sabe? Não é aquele que só vive cantando: eu vim buscar a minha bênção. Eu só saio daqui quando a bênção chegar. Você não é só esse que canta isso. Você é a própria bênção. Ele disse: você tem poder, eu dei a você o mesmo poder que eu dei a Abraão, de abençoar as famílias, e de ser uma bênção sobre a terra. Você é uma bênção. Quem te amaldiçoar está amaldiçoado, quem te abençoar está abençoado. Jesus Cristo olha para os apóstolos e diz: qualquer um que der um copo d'água a um desses pequeninos, serão benditos nos céus. Qualquer um que te receber em meu nome, eu o abençoarei. Irmãos, o que Deus está dizendo é que quando você recebe Jesus Cristo, você se torna uma usina poderosa de bênção. Diga: eu sou uma usina liberadora de bênção. Uau! Você não é só aquele que busca a bênção, mas você é aquele que libera a bênção. Ele disse as mesmas bênçãos, a mesma promessa que eu dei a Abraão. Abraão passou fome, passou dificuldade, passou seca, mas aonde ele chegava, ele era bendito. O faraó ajudou Abraão quando ele teve dificuldade, fez dele de novo um homem rico, mas isso não mudou. Talvez alguém precise te dar uma ajuda,
te dá um conselho, te dá um remédio, te dá um dinheiro, te dá um carro, te dá uma casa, te dá uma roupa, te dá um sapato, mas isso não exime você de ser uma bênção. O fato de às vezes precisar receber de alguém uma ajuda, não faz de mim um necessitado, porque todos aqueles que me abençoam são abençoados. Não posso fazer de mim um orgulhoso, um presunçoso, mas posso entender que quem toca em mim e quem me ajuda é bendito, e eu tenho poder para abençoar. Por isso o grande desafio de Jesus, quando ele disse: saia, vá para as casas, leve o meu nome, faça milagres, vocês são os meus canais. Irmãos, Satanás tem tentado inculcar na igreja que a igreja precisa estar todo o tempo confinada, que você deve ser todo o tempo necessitado. Sim, às vezes precisamos de alguém que ore, de alguém que nos toque, de alguém que põe as mãos sobre nós. Não há mal nenhum nisso. O apóstolo Paulo muitas vezes disse: eu estava doente, mas os irmãos cuidaram de mim. Na própria carta aos Gálatas ele fala disso: quando eu estive com vocês eu estava muito doente, e vocês me amaram tanto, que eu entendi que vocês eram capazes até de arrancar os olhos para que eu ficasse curado, por causa da minha doença. Mas esse homem que diz que esteve tão doente, ele entendia que ele era um canal de bênção para as nações. Então o fato de alguém precisar às vezes te ajudar, o fato de às vezes você precisar de um socorro, não quer dizer que você não é bênção. A questão é que nós estamos trocando, e estamos sendo todo o tempo aqueles que necessitam de socorro. Somos todo o tempo aqueles que precisam ser carregados. Somos todo o tempo aqueles que precisam ser, que são doentes e precisam de remédios. Esquecemos, ou nunca percebemos, ou nunca entendemos isso, que apesar das vezes necessitarmos sim, de ajuda sim, de um copo d'água, de alguém que nos dê um abraço, uma palavra de carinho, precisamos sim, mas isso não quer dizer que não somos bênção. A questão é que acreditamos que somos eternos necessitados. Quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro, ele diz: eu queria que vocês estivessem aqui para ver isso. E ele diz: Lázaro, saia para fora. E Lázaro sai. O que Jesus Cristo queria mostrar aos apóstolos? Sempre pregamos e sempre acreditamos que Jesus Cristo queria dizer aos apóstolos que eles eram igual a Lázaro. Mas se acreditarmos ao contrário, que ele queria mostrar a eles que assim como ele ressuscitou Lázaro, eles também poderiam ressuscitar outros Lázaros. O mundo só mudou porque alguns homens entenderam que eles não eram necessitados e fracassados, mas que eles eram um canal para mudar o mundo. Alguns para o bem e outros para o mal, mas eles mudaram o mundo. Santo Dumont olhou para a ave e viu ela voando. Ele começou a perceber que ela era mais pesada do que o ar. Ele disse: ela é mais pesada do que o ar e voa. Então ele começou a estudar o mecanismo dessas aves. Como é que ela faz? Como é que ela consegue? E ele estudou. E ele disse: eu posso também voar, porque a ave voa, eu também voo. Parecia loucura. Mas ele disse: eu não só vou voar, como vou fazer homens e mulheres voarem. E aí ele fez 1, 2, 3, 14 vezes. E
E hoje nós voamos, e para nós hoje voar é a coisa mais natural da terra. Eu vou ali pegar um avião, vou ali em São Paulo, é só 2 horas de voo. Mas um dia alguém entendeu, eu posso sair do chão. É isso que a palavra de Deus está te dizendo. Ó, o caderno está voando. É isso que Deus está te dizendo. Se tu uma bênção, abençoe as famílias da terra, mude a realidade das pessoas, mude a sua própria realidade. Abraão, um caminho, quem te abençoar será abençoado. Você vai precisar às vezes de ajuda, mas você é o canal, o meu canal, para mudar a história do mundo, para mudar a história do seu povo, da sua família, da nação, da descendência. Você é o canal para mudar a história de um homem que vai nascer lá na Bahia, chamado Jones, lá no fundo do cemitério. Ele vai olhar para você e ele vai acreditar. Irmãos, quantos Jones vocês querem influenciar daqui a 10 anos, 1000 anos, 10.000 anos? Eu não sei, eu só sei que Deus te chamou para ser uma bênção, e você tem essa unção na sua vida. Talvez você hoje não tenha uma casa para morar. Talvez você hoje não tenha uma banda de conto. Talvez você hoje esteja devendo um aluguel. Talvez você hoje está aqui pensando, será que vão cortar a minha luz amanhã? Talvez você hoje está pensando, como é que eu vou pagar a faculdade? Talvez você está pensando, com que sapato eu vou, com que roupa eu venho amanhã, porque eu vou ter que vestir a mesma roupa. Mas seja lá o que for que esteja acontecendo com você, não sei qual é a necessidade que você está passando, uma coisa eu sei, que você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. É como aquela irmã de Feira de Santana, não sabia ler e escrever. Ela me mostrou um empresário riquíssimo de feira. Deu a ela um relógio de 15 mil reais. Ela disse, ele me deu de presente. Ela orou por Silvio Santos. Ela me mostrou as fotos, quando ele teve um câncer de garganta. Porque, na sua ignorância, ela entendeu. Eu falo na sua ignorância no sentido de não ter estudos, de não ter formações acadêmicas, nada, malmente saber falar português. Mas ela entendeu que ela era uma bênção. Deus disse, Abraão, você é uma bênção. E Jesus Cristo disse, Paulo disse, e a Bíblia disse, se você é de Cristo, então você é descendente de Abraão, e você tem a plenitude da bênção. Porque Satanás não quer que você abra uma célula? Porque tanto levante contra as células? Porque não querem que você vá na casa do seu vizinho, abrir um trabalho de evangelismo lá? Porque Satanás sabe que quando você entrar na casa daquela pessoa, a casa vai mudar. A fome vai embora, a miséria vai embora, a doença vai embora. Eu entrei em uma casa, minha primeira célula, vou encerrar aqui, minha primeira célula, cheguei naquela casa, era fim de tarde, tinha 2 crianças com ferida, do pé até a cabeça, as 2 crianças, uma outra jovem dentro de casa com tuberculose, a mãe com não sei mais o que. E eu ia para aquela casa fazer célula. E eu ia, toda semana eu ia. E Deus mudou a história daquela casa, daquela família. Hoje essa jovem é pastora no nosso ministério. Não vou dizer quem é. Levanta o teu dedo.
Diga, aponte para teu irmão. Diga, você tem a unção da bênção.